mesmo, meu Pai, mas que venha do teu trono para a nossa igreja, para a nossa casa de oração, em nome de Jesus, que é esse lugar. Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos e desde já nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos à meditação da palavra do Senhor. Amém. Nós vamos meditar a partir do livro de Números, a partir do livro de Números, capítulo 30. Números 30. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Em nome de Jesus. O que nós vamos falar hoje, vamos ler o ensinamento que Deus deu para o seu povo Israel, quando estava no deserto. Ele determinou, ensinou, deu algumas ordens para que o povo fosse por ele abençoado. E ele ensinou a respeito dos votos. E teve um momento em qual Jesus, nosso Senhor, estava na terra, e ele disse uma coisa que está ligada ao voto. Ele nos ensinou a seguinte maneira. O que ele nos ensinou? Tem casta de demônios, né, que só sai por meio do quê? Do jejum e oração. O que é o jejum? O jejum é um voto que a pessoa faz com Deus, né? E ela se guarda de alguns alimentos, pode ser um jejum em alimentos, pode ser jejum de alguma outra coisa também, porque o jejum é você se guardar de alguma coisa. Então, Jesus ensinou que tem casta de demônios que só sai meio do jejum e da oração, quer dizer, um propósito de jejum e um propósito de oração, ou um voto de jejum e um voto de oração. Então, daí nós já podemos perceber a importância de um voto com Deus. Porque desde o momento, o voto é tudo aquilo que eu falo para Deus. Tudo aquilo que eu falo para Deus em oração, eu estou fazendo um voto. Por exemplo, um exemplo. A minha vida eu entrego a Deus. Senhor, eu me entrego para Cristo. Eu creio que eu estou votando. Eu estou falando com Deus que eu creio. Isso é um voto. Então, Deus, ele acredita que eu creio. Isso é um voto. Eu falo, Senhor, a minha vida a partir de hoje, eu entrego a Cristo. Eu aceito a Cristo como meu único Salvador e meu Senhor. Isso é um voto. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É um voto. Tudo que eu me dirijo a Deus, prometendo para Deus, ou afirmando com Deus, ou com juramento, falo, Senhor, eu vou fazer isso, eu prometo fazer isso. Então, tudo isso é um voto, né? E é importante o voto. O voto é a coisa mais importante, porque no voto que nós fazemos com Deus, é que Deus prova a nossa fidelidade. É onde a nossa fidelidade é provada, e Deus se agrada dos fiéis. E como que eu vou ser fiel a Deus? Eu vou ser fiel a Deus naquilo que eu prometi para Ele. Eu prometi a minha esposa ser fiel até que a morte os separe. Eu fiz um voto com ela, fiz um voto com Deus com ela. Então eu tenho que ser fiel até que a morte nos separe, eu tenho que ser fiel a ela. Porque é um voto, foi um voto feito. Amém? Então, o voto diante de Deus é muito importante. Por isso que Jesus ele disse, tem castas de demônios, ou tem problemas que só se resolvem por meio da oração e do jejum, por meio de um voto que a pessoa faz e ela é fiel. E aí Deus honra ela. Porque ela fez o voto do jejum, por exemplo. Senhor, eu vou ficar com jejum de 5 horas. E ela fez aquele propósito, fez aquele voto, ela cumpriu o voto. Deus honra ela. Porque ela está perseverando no voto e tanto de oração como de jejum. Ela fez um voto e ela permanece sendo fiel naquele voto. Deus honra ela. A força no voto. A gente vê outro caso sobre isso de Ana. Ana, ela por muito tempo tinha um problema. Por muito tempo, Ana tinha uma aflição, uma dor, um problema que ela não conseguia resolver de jeito nenhum.
Mas um dia que ela chegou diante de Deus, e ela, movida por Deus, que é Deus que também nos leva a fazer o voto justamente para que Ele possa nos honrar, Deus tocou nela e ela votou, fez um voto diante de Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, e hoje, e me der um homem, um filho varão, eu vou apresentar ele para o Senhor. Quer dizer, depois que ela fez aquele voto, e Deus já sabendo que ela seria fiel, Deus honrou ela. E ela foi abençoada, cumpriu o voto dela. Então o voto é muito importante diante de Deus. Às vezes, em algum momento da nossa vida, é necessário nós fazermos um voto com Deus. Seja de jejum, de oração, ou seja de qualquer outra coisa. Mas é importante, mais ainda do que fazer o voto, é ser fiel no voto. Mais importante ainda do que votar, é ser fiel. Porque Deus fala: ó, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Porque Deus vai requerer de cada um de nós o cumprimento do voto que fazemos. E quando nós deixamos de cumprir o nosso voto, ser fiel a Deus no voto, nós estamos em pecado. O pecado, quando nós deixamos de honrar Deus naquele voto que nós fazemos, enquanto nós não cumprirmos aquele voto, nós vamos estar em pecado. Então, por exemplo, eu fiz um voto de fazer um culto de ação de graça. Ó Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou lhe fazer um culto de ação de graça. Quando Deus te honrar, você tem que cumprir aquele voto. Seja isso, seja qualquer outra coisa. Um voto, nós não podemos deixar de cumprir. Ainda que isso lhe custe alguma coisa. Você vai ter que fazer algum sacrifício, vai sentir um pouquinho, mas nós temos que cumprir o nosso voto. Amém? E é isso que nós vamos aprender aqui. Mas só que tem votos que agradam a Deus e votos que não agradam a Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui, nesse Números 30. Diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Então, observe que Moisés, pode se sentar em nome de Jesus, observe que Moisés, ele dirigiu a sua palavra, que Deus falou com ele, Deus falou com Moisés e falou: dirija aos cabeças das tribos de Israel. Vai aos cabeças, aqueles que estão na responsabilidade de liderar. Olha a importância, presta atenção. Deus falou com Moisés: vai aqueles que estão na responsabilidade de liderar. O que eu vou falar para você sobre os votos, chama os cabeças das tribos de Israel e fala com eles. E eles vão levar adiante o ensinamento. Aí ele falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Aí ele falou: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, quer dizer, um voto de juramento, um voto, a gente jura: Deus, ó Senhor, eu prometo ao Senhor que eu vou fazer isso. Então a minha alma está em jogo naquele voto. Você entendeu? Então, um voto a Deus inclui a nossa alma está incluída naquele voto. Por isso que nós precisamos cumprir, que não nós estaremos em pecado se nós não cumprirmos. Amém? Se nós deixarmos de cumprir o nosso voto. Aí ele fala assim, ó: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, quer dizer, não deixará de cumprir a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, tudo que eu falo, prometo a Deus, faço um voto a Deus, eu tenho que cumprir, tenho que fazer, porque a minha alma está ligada a esse voto. Aí ele fala assim, ó: também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação, quer dizer, toda vez se ligar, porque ela jurou, estava dando a tua alma em jogo. Houve um juramento: Senhor, eu prometo fazer isso para o Senhor, e eu vou ser fiel, eu juro, e a pessoa firmou aquele voto com Deus, a alma já está envolvida. Todo voto que nós fazemos envolve até a nossa alma. Aí ele falou assim, ó: quando uma mulher fizer voto ao Senhor,
na sua mocidade. Então, uma mulher jovem, ou uma mulher que é mulher, também pode ser mulher, ou pode ser uma jovem, ou enfim, mas que esteja na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e se obrigar, e seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que se ligou a sua alma, aí assim, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda a obrigação com que se ligou a sua alma será válida. Quer dizer, ela tem que cumprir o voto. Se ela tem uma jovem morando com os pais, ou independente da idade, ela não se casou ainda, mora com os pais, então desde o momento que seja o homem ou a mulher que mora com os pais, ele não é autoridade. O pai e a mãe é autoridade naquele lugar. Se ele mora ali, ele tem que estar debaixo da autoridade, debaixo da obediência dos pais e da mãe. Por isso que eu tive que ter uma conversa séria com meu filho. Porque na minha casa, eu e minha esposa, ele vem depois. Entendeu? Então, Deus está falando aqui, se um jovem, uma jovem, uma mulher faz um voto, mas ela está debaixo na casa do seu pai, e o seu pai não encontra aquele voto que ela fez, ficou sabendo do voto e não foi contra, então aquele voto é válido para Deus. Eles aceitam e ela, como fez, ela tem que cumprir. Agora, se o pai ouviu o voto que a filha fez, a mulher, a filha fez, e ele não aprovar, ele fala, não concordo com esse voto, então não vai fazer isso. Ela não pode fazer, porque Deus não validou aquele voto. E se ela desobedecer, o pai fala, não, eu vou fazer porque eu fiz um voto com Deus, ela está em pecado. Por quê? Porque ela está desobedecendo a Deus. O voto não foi considerado por Deus aquele voto. Porque o pai dela é autoridade sobre ela. Então ela tem que estar debaixo da autoridade do pai. Então ela estaria debaixo da bênção de Deus. Não é isso? Então ela não pode fazer o voto. Agora, se o pai não fala nada, não é contra o voto que ela fez, ela tem que cumprir aquele voto, porque a alma dela está envolvida naquele voto. Deus vai esperar o cumprimento daquele voto. Enquanto ela não cumprir, ela estará em pecado. Se ela deixar de cumprir, ela vai estar em pecado. Você está entendendo? Então, aí Deus fala mais aqui, ó. Também, mas se seu pai a proibir, já falei, então ela está desobrigada do voto. Deus não validou o voto e Deus perdoará ela o voto que ela fez. O pai foi contra, então ela fez um voto. O pai foi contra, Deus vai cancelar aquele voto e vai perdoar ela, vai ficar de boa com Deus. Porque o pai não aprovou. Beleza. Aí diz mais assim, e se ela for casada, por exemplo, é casada e for obrigada a algum voto, quer dizer, ela se empenhar, prometer a Deus, fizer algum voto, dito e refletido dos seus lábios, que ele fez um voto sem pensar, às vezes, né, sem comunicar com o marido, fez um voto com Deus, aí diz assim, com quem tiver ligado à sua alma, e se o marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir os votos, serão válidos. Então, se minha esposa, por exemplo, fizer um voto com Deus e eu ficar sabendo desse voto, se eu ficar quieto, não ir contra o voto que ela fez, Deus aceitou o voto que ela fez, entendeu? E ela tem que cumprir esse voto. Agora, se eu for contra o voto dela, que ela fez com Deus, na mesma hora Deus cancela o voto dela. E Deus não considera o voto dela porque eu fui contra. Você está entendendo? Então, se ela teimar, não, eu vou fazer porque ela está indo fazendo um voto em vão, porque Deus não vai honrar ela porque aquele voto não é válido. Está entendendo? Então, se ela fez, se eu não falei nada, não fui contra, é válido. Deus já assinou embaixo e ela tem que ser fiel. Agora, se eu fui contra, ela não precisa cumprir o voto porque Deus não aprovou. Quem está entendendo? Então, é assim porque a mulher, assim como o pai é a autoridade sobre o filho, o marido, dentro do seu lar, aos olhos de Deus, é a autoridade sobre a mulher. Então, se ele não aceitou, a mulher não pode ir adiante naquele voto, porque não vai, ainda que ela for adiante, Deus não vai aceitar, não vai valer de nada, não vai ter resultado que ela esperava, entendeu? E eu não aprovou. Aí Deus fala mais aqui, mas se seu marido proibir, já li, aí ele fala, no tocante ao voto da viúva, ou da repudiada, tudo com que ligar sua alma sobre ela será válida, quer dizer, ela é viúva, ou é separada, repudiada, então ela fez o voto
é válido, Deus vai requerer o voto dela. Mas se ela tiver em processo de separação, ela está conversando com seu marido, está os dois querendo se separar, mas ela ainda está dentro de casa, está os dois ainda morando junto, mais uma vez está querendo se separar. Aí diz assim, cadê? Põe o voto do seu marido e se ligou a sua. E seu marido ouvir e se calar com ela e não a proibir, todos os seus votos serão válidos. Todo que ligou a sua alma, cadê aqui a parte que eu parei? Me perdi aqui. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou os dois na mesma casa, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e o seu marido ouvindo se calar, beleza, está tudo certo, Deus aprovou. Mas se o seu marido for contra, Deus não aprovou. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas meu marido quer ir embora, um exemplo, está amarrado com Jesus, mas meu marido quer ir embora, eu vou fazer um voto com Deus, ele já está querendo ir embora, mas estão os dois na mesma casa. Enquanto está os dois na mesma casa ainda, o marido continua tendo autoridade diante para poder falar, não, esse voto eu não concordo, lá em frente, que Deus te abençoe. Então, a pessoa é igual o que Jesus estava repreendendo os sacerdotes, porque eles ensinavam para os jovens que o jovem tinha que honrar o pai e a mãe, que era o mandamento. Porém, se o jovem fosse fazer alguma coisa para Deus, ele estava desobrigado de honrar o pai. Aí Jesus veio contra esse ensinamento e falou, vocês dizem para os jovens que se eles forem fazer para Deus a sua oferta, os seus votos, que eles não precisam obedecer aos seus pais. Quer dizer, eles usavam, a palavra dizia que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Aí o jovem, enquanto o que ele ia fazer não era para Deus, então se o pai e a mãe, ele fazia a vontade do pai e a mãe. Quando era para Deus, ele falava para o pai, não vou te obedecer, não vou te obedecer, porque eu estou fazendo para Deus. Mas estava ensinando errado. Aí Jesus falou, não, porque não adianta eles honrar a Deus, mas não honrar os seus pais, porque a autoridade é dos seus pais. Jesus veio contra esses ensinamentos dos fariseus. Então nós precisamos observar essas coisas também. É importante, quando a gente tem Santa Ceia na igreja, minha esposa, ela, quando acaba a Santa Ceia, né? Vou falar aqui, ela fala assim, vou falar, eu estou ensinando, vou usar esse exemplo para falar. Ela fala assim, hoje foi Santa Ceia, então hoje nós não vamos namorar. E eu concordo. Desde o momento que eu concordei, Deus aceitou o voto dela, o propósito dela, você está entendendo? Agora se eu falar, não quero, não. Aí se ela teimar e não ceder, aí ela fez o voto em vão. O propósito em vão, porque eu não concordei, você está entendendo? Então, mas se eu concordar, Deus vai honrar a fé dela, mas sempre eu concordo. Quando ela fala, hoje foi Santa Ceia, hoje a gente vai se humilhar mais na presença, vai ofertar, vamos nem se tocar. Fala, amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Porque Deus tem, quanto mais faz para Deus, Deus vai nos honrar. E aí, quando o homem é de Deus, a mulher está fazendo um voto de se humilhar diante do Senhor. Por que o homem vai concordar? Só se ele não for de Deus. É uma mulher. Só se ele não tiver visão, minha mulher está querendo buscar Deus. Minha mulher está querendo se santificar para Deus, então eu vou concordar com ela. Porque uma vez ela perto de Deus, nós seremos abençoados. Se ela é abençoada, eu também sou. É a mesma coisa, se eu quero servir a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero me consagrar para Deus, fazer propósito para me aproximar mais de Deus, minha mulher, e quando ela está indo contra a própria vida dela. Porque se Deus me abençoar, ela também será abençoada. Amém? Então, é muito simples entender isso, mas a gente tem que estar dentro desse. Pô, calma aí, eu falo, amém. Deus vai honrar. Aí eu não, opa, Deus vai me honrar também, porque eu também estou. Ela fez um voto que vai me abençoar. Não concordo. Agora, aí está escrito aqui, que se o marido, não concorda, a iniquidade, versículo 13, todo voto, todo juramento de obrigação para humilhar a alma, que eu falei, buscar a presença de Deus, humilhar diante de Deus. Seu marido o confirmará,
ou anulará. O marido pode confirmar aquele voto ou anular aquele voto. Aí está falando aqui, porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estive sobre ela. Confirmado porque se calou para com ela. Porém, se tudo lhe anular, quer dizer, ele não concordar, anular, aí olha o que diz aqui, ó. Anular, depois que eu vi, então ele anulou o voto que ela quis fazer para se consagrar a Deus, para se dedicar a Deus. Ele levará a iniquidade dela. Então ela está querendo se consagrar ao Senhor, né? Para poder receber as coisas, para vencer de repente alguma situação, algum pecado, né? Alguma coisa que está atrapalhando o relacionamento dela com Deus. Aí eu sou contra. Aquele pecado que ela estava querendo às vezes se corrigir diante de Deus, buscar no propósito para se corrigir, eu fui lá e interrompi o voto dela. Deus vai cobrar de mim, a iniquidade dela vai cair sobre mim. Olha a responsabilidade. Então tem que ter visão. Calma aí, se a minha mulher está querendo buscar Deus, eu vou somar com ela. Se a minha mulher está querendo se aproximar de Deus, eu vou somar com ela. Porque se eu cancelar, Deus até vai cancelar. Mas só que depois pode respingar lá em mim. Como eu falei, se eu estou querendo buscar Deus, né? Por isso que eu falo com a minha esposa, eu estou responsável dela, ela é responsável de mim. Se ela vê que eu não estou mais orando como eu estava, não estou mais lendo a Bíblia como eu estava, não estou mais ouvindo os estudos como eu estava se dedicando e buscando a Deus, ela tem que falar, você está devagar, você tem que buscar, você precisa buscar, entendeu? Você está deixando de buscar, está se envolvendo muito com as coisas tem que buscar mais, porque a gente precisa. Então eu tenho que orientar ela e ela tem que orientar, porque tudo que vier sobre a minha vida vai vir sobre a vida dela também, seja de bênção ou de maldição. Nós somos um só. Se eu sou abençoado, ela é. Se eu sou amaldiçoado, ela também é. Então a gente tem que usar a cabeça. Como Senhor, minha mulher está fazendo um voto, vou fechar esse voto, vou somar com ela. Deixa ela fazer, Senhor. E deixar ela ir com voto com Deus. Claro, o homem tem a autoridade de Deus para chegar e cancelar. Está escrito aqui. Mas só que eu tenho que usar a inteligência, a sabedoria. Calma aí, minha mulher está querendo se aproximar de Deus. Então eu vou deixar. Eu vou apoiar. Vou dar o meu apoio para ela. Vamos juntos o quê? Caminhar. Porque o cordão de 2 dobras não se rebenta com facilidade. Com 3 dobras, né? Que Deus no meio. É o casal e Deus também. O cordão de 3 dobras não se rebenta fácil. Então nós vamos buscar. Então o voto é muito importante. E Deus quer que a gente faça votos com Ele. Mas não só... Claro, a gente não pode fazer o voto precipitado. Sem pensar. Sem raciocinar, porque o voto que a gente faz tem que cumprir. Jefté, estava falando esses dias, Jefté fez um voto com Deus. Se ele fosse para a batalha, Deus desse vitória para ele naquela guerra, a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa, ele iria sacrificar para Deus. Só que ele fez um voto sem pensar. Deus não mandou ele fazer o voto. Deus orienta a gente a fazer o voto, porque é pelo voto que nós somos abençoados. Mas a gente tem que pensar no voto que a gente vai fazer e ser fiel, amém? No voto. E ele fez um voto, mas ele não pensou direito, e quando ele voltou, a primeira pessoa que saiu foi a filha dele. E aí ele falou, agora, fiz um voto com Deus e agora eu vou ter que cumprir. E aí teve que cumprir o voto, né? Então, mas é importante o voto. Por que eu estou falando isso? O voto é importante. Nós precisamos fazer votos com Deus. Se a gente observar as pessoas que fizeram um voto com Deus, todas elas foram honradas por Deus. Todas elas, porque é no voto que a gente mostra a nossa fidelidade e a nossa fé. Deus quer pessoas, Deus se agrada da fidelidade, da fé e fidelidade. Nós temos fé, nós somos de Deus e nós somos fiéis a Deus. Vamos fazer voto de oração, vamos fazer voto de jejum, quem pode, não dá para fazer muito, mas faz pouco, mas cumpre aquele voto, nem que seja 1 hora por dia no jejum, na oração, mas cumpre aquele voto, faz o voto, porque é o voto que traz os resultados. É o voto que muda a nossa história. É o voto que faz a gente ficar forte. Eu tenho um voto com Deus, todo dia eu tenho que ler, eu tenho que assistir meus estudos, eu tenho que ouvir meu estudo, eu tenho que sentar e ouvir. Porque se eu não fizer isso, eu já percebi que toda vez que eu não me alimento desse estudo, eu fico diferente. Eu falo, rapaz, tá faltando aquele estudo, eu tenho que ir lá. Aí eu começo a ouvir, aí Deus começa a falar comigo,
me fortalecendo, me renovando, porque eu já fiz um voto com ele. Senhor, todo dia eu vou assistir esse estudo, vou me alimentar um pouco. Eu sento lá, eu boto o fonezinho, estou fazendo as coisas, tiver que estar fazendo, mas no fone estou ouvindo aqui o estudo, aprendendo, Deus falando comigo. Isso, Deus me deu esse estudo desde quando eu voltei para ele. Depois que eu comecei todo dia a me alimentar, Deus quer, meu filho, tu tem que ter esse voto comigo. De todo dia você ouvir um pouquinho desse estudo, porque esse estudo tem te, como você tem visto, ele tem te abençoado, porque realmente tem me abençoado muito. Então Deus quer que a gente faça um voto. Faça um voto com Deus e fala, Senhor, a partir de hoje, eu vou me apegar mais a ti. Eu não posso ler, mas eu vou procurar ouvir um estudo, uma palavra. Então não dá para me ouvir, eu vou ver. Ainda que seja um voto simples. E cumpra esse voto. Porque é o voto que nos dá vitória. Por isso que Jesus disse, tem casta de demônios que só sai por meio de jejum e oração. É um voto. Eu fiz um voto lá nos 7 caixas. Depois daquele voto, minha vida, ó, Deus fez muita coisa na minha vida. Muita coisa. Fiz um voto lá nos 7 caixas. Fiquei 30 dias subindo lá nos 7 caixas. Eu com a pastora Ivani. Eu encontrei ela no caminho. Ela estava fazendo propósito dela, eu estava fazendo o meu, depois encontrei com ela, como ela estava fazendo propósito dela também, a gente ia caminhando junto até lá. 30 dias. Mas também, minha vida, eu me levantei espiritualmente de uma forma que eu falei que foi Deus. Deus me abençoou em tudo. Deus fez muita coisa. Uma mudança assim que eu olho assim, eu falo, rapaz, quem me viu, quem me veio. Depois de um voto. Então nós precisamos fazer o voto com o Senhor. Não só fazer, mas ser fiel. Pensa, analisa, ora a Deus, pede a direção, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E ele fala, meu filho, eu quero isso, então eu prometo fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou ser fiel aqui, eu vou ser fiel aqui, eu vou fazer isso. Amém? E Deus vai honrar a nossa fé. Glória a Deus. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. É igual essa vigília que a gente está tendo todo último sábado. É um voto que Deus tocou em nós e nós fizemos esse voto, meu Deus. Toda vigília, todo último sábado, nós vamos ter essa vigília. E nós estamos aqui. Quem firmou esse voto de estar também conosco, vai chegar na última vigília, tu vai ver como é que vai estar a tua vida com Deus, teu relacionamento com Deus. O que Deus vai fazer até o final dessa vigília. Porque Ele quer que a gente seja fiel no voto. Seja fiel. Amém, igreja, em nome de Jesus? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, tudo muda a partir de um voto com Deus. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Reina sobre ela. Isso é um voto, Senhor. Eu permito, a partir de hoje, a minha vida eu entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. Isso é um voto. Então agora eu não vivo mais. Quem vive é Deus. Então agora eu tenho que buscar, saber todos os dias qual é a vontade de Deus para me viver. E se eu fizer assim, se eu for fiel a esse voto que eu me entreguei de verdade para Ele, Ele vai me honrar muito. Né? Às vezes a gente faz esse voto com Deus, Senhor, a minha vida eu te entrego nas tuas mãos. Mas aí quando surge uma dificuldade, um problema, a gente tira a nossa vida da mão de Deus. A gente quer resolver os problemas que não é para a gente resolver. Deus que está permitindo, Deus que... Nada acontece sem a permissão de Deus. Então se nós se entregamos para Ele, nós precisamos confiar nele. Saber que Ele está no controle de tudo. Senhor, eu me entreguei para o Senhor. A minha vida não me pertence mais. Tu não sei o que o Senhor está fazendo, mas que me ajuda para permanecer dentro da tua vontade, para que eu não possa me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que o teu plano na minha vida venha se concretizar. E aí vai ser só bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar toda a igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Senhor, e que o Senhor nos dê a direção naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, assim que eu acredito que o Senhor falou no coração de Ana, o Senhor que inspirou ela para ela fazer aquele voto,
E aquele voto fez com que a vida dela se transformasse, meu Pai. Porque ela apresentou o Senhor, a sua vida, logo em seguida, ela firmou um propósito, um voto com o Senhor. E o Senhor honrou. Pai, então receba a nossa vida nas tuas mãos. Pai, o voto que eu faço com o Senhor é deixar o Senhor me guiar, me conduzir. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que não é fácil, que às vezes a nossa vontade quer prevalecer, o nosso ego quer prevalecer, mas o voto que eu faço, que eu firmo com o Senhor nesse momento, é que o Senhor que vai me conduzir pela tua palavra, para que o teu nome seja, Senhor, glorificado. Toma a nossa igreja nas tuas mãos, Pai, que essa igreja seja conduzida por ti, que nós possamos assumir um compromisso. Esse é o voto que fazemos, de viver conforme é a tua palavra nos ensina. Então, se algum dia, meu Senhor, nesse altar eu vier pregar o que não venha de ti, que o Senhor possa me confirmar, falar comigo, para que eu volte ao voto que eu fiz com o Senhor, de ser fiel aqui, pregar a tua palavra e não fazer a minha vontade, nem a vontade de ninguém nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, nos fortalece, pois o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação, meu Senhor. Nós precisamos de ti, a força que nós precisamos, nós necessitamos, vem de ti, meu Pai. Então nos ajuda, inspira cada servo do Senhor que aqui está, para fazer um voto, meu Pai. Coloca no coração, meu Pai, da Dana Ana, do seu Paulo, da minha esposa, do meu coração, o que nós precisamos de fazer, qual o voto que o Senhor requer de nós, para que nós possamos ser abençoados por ti, para que nós possamos ser mais honrado pela tua presença, para que o Senhor cumpra a tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Entregamos as nossas vidas. Receba a presença de Deus, igreja. Espírito Santo, o Espírito de Deus, receba sobre a tua vida. Ele que nos guarda, Ele que nos guia, Ele que nos conduz. Ó Espírito Santo, toma minha vida nas tuas mãos. Eu entrego no Senhor, meu Pai, eu confio no Senhor. Me ajuda a tua igreja a confiar no Senhor, mesmo que seja num momento de luta, de dificuldade, mesmo que seja em aperto, Pai, que nós possamos ser fiéis a Ti, que o Senhor venha honrar a nossa fé. Ó meu Senhor, derrama da tua glória, da tua presença, nos dê saúde, nos dê força, sabedoria, para que nós possamos Te servir, Pai, a cada dia. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então, eu vou orar ao Senhor esses dias. Falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus vai colocar no meu coração algo que eu preciso fazer, um voto que eu preciso fazer com Ele, para Ele me honrar. Ora a Deus, peça a Deus direção. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está querendo de mim? Ele vai falar contigo o que Ele quer de você esses dias. Aí você firma esse voto com Ele, de honrar Ele nesse compromisso, e Ele vai te honrar. Amém? Deus vai honrar a gente em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Pai, leva a tua igreja em segurança, leva o teu povo em segurança, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. E a igreja diga amém. Bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então vamos nessa fé. Agora ele foi da Márcia. A Márcia fala que eu não sei parar aqui não. Para aqui. Fez um propósito de oração. Depois que ela fez o propósito, Deus honrou. Porque Deus às vezes quer um voto, né? Porque às vezes eu fico assim,